Uma pessoa sem propósito é uma pessoa perdida, uma pessoa parada, inquieta, insegura. Uma pessoa sem propósito, de fato, não tem uma vida feliz. E aí, tudo bem? O meu nome é Randel Sodré e nesse vídeo você vai descobrir o caminho para uma vida extraordinária através do poder do propósito. Eu te peço, deixe teu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos falar de propósito, de missão, de visão de vida e de toda essa parte ligada a propósito. A gente pode topar em conceitos diferentes, inclusive já fiz vídeos com outros conceitos. Quero te falar que não tem certo e não tem errado, é apenas a maneira como eu escolhi de chamar cada assunto. Então eu vou explicar para você agora como eu escolhi chamar cada assunto e como ao longo de todo esse vídeo eu vou tratar cada um desses itens. Propósito. O propósito é a razão pela qual você existe. Deus te chamou para empreender com Ele. Ele está construindo algo e ao invés de fazer isso sozinho, Ele escolheu você para participar desse projeto junto com Ele. Esse é o seu propósito. Construir ou continuar construindo com Deus. Assim, o propósito está relacionado àquilo que você deseja corrigir no mundo. Provavelmente, você já sentiu algo que te incomoda profundamente, algo que você mudaria no mundo. Esse algo que te incomoda no mundo foi feito pelo pecado. O fato do pecado estar no mundo distorcendo o que Deus criou. Aí tu me pergunta, por que eu existo? Você existe para consertar uma área específica. Deus confiou em você, te deu os dons e talentos necessários para realizar isso para Ele e com Ele. Isso é empreender com Deus, isso é propósito. É muito importante destacar que o propósito é sempre feito para um bem coletivo. Como assim? Vou explicar para você entender. Se as suas ações resultam apenas em benefícios pessoais, se o que você está fazendo se resume apenas a algo para você mesmo, isso não está alinhado com o seu propósito. Porque muitas pessoas têm o hábito de incluir em suas orações pedidos relacionados à sua própria prosperidade e felicidade, sem pensar no bem coletivo ou em como seus desejos podem afetar os outros ao seu redor. Essa abordagem egocêntrica pode ser reflexo da cultura individualista que valoriza a busca pelo sucesso e riqueza a qualquer custo. No entanto, é importante lembrar que as orações é a melhor forma de conexão com Deus. Também é uma oportunidade de buscar orientação e sabedoria para encontrar um caminho que beneficie não só a si mesmo, mas também o mundo em volta. Quando você realiza o seu propósito na Terra, você está devolvendo para a comunidade aquilo que Deus depositou em você. Você está servindo uma comunidade, você está servindo a coletividade. Quando eu falo sobre propósito, eu estou me referindo a algo que não é apenas para benefício próprio, mas algo que é para você entregar de volta à comunidade. Era você contribuir e fazer a diferença em prol do coletivo. E como que a gente chama essa comunidade? Chamamos essa comunidade de igreja. A gente chama de corpo de Cristo e a gente também pode chamar de mundo. Às vezes, você vai fazer para o mundo todo e é muito bom quando você faz isso com o objetivo de trazer essas pessoas para o corpo, de trazer essas pessoas para a igreja. Visão. Visão é a parte do propósito que você já entendeu. Porque propósito pode se mostrar para você às vezes muito grande, muito largo ou então um pouco nebuloso, porque você vê uma parte dele. Imagina você agora dirigindo o seu carro em um dia de neblina, onde você consegue enxergar apenas nos próximos 10 ou 20 metros da frente. Isso representa a visão que você tem, aquilo que você enxerga da sua estrada, da sua jornada, do seu propósito. Então é essencial entender sobre visão, que a cada passo que você dá, você é capaz de enxergar um pouco mais adiante. Tem muita gente, que se incomoda de estar dando um passo curto. Mas sempre que você dá um passo curto, você consegue ver mais longe. Muitas vezes você vai conseguir clarear os horizontes, você vai conseguir enxergar um pouco mais na frente. Mas como vou conseguir ver melhor? Entendendo melhor o seu propósito, se relacionando com Deus, entendendo o Evangelho, entendendo a sua paternidade, a sua identidade. Isso vai clareando o seu propósito e aí você vai conseguir enxergar cada vez mais longe. Então visão é o tanto de propósito que você já enxerga. Chamado. O chamado é a forma como escolhemos nomear.
é a compreensão do que ele representa. É quando Deus nos chama de volta para nos envolvermos daquilo que ele está realizando. Mas por que isso? Porque você foi criado com o propósito de trazer glória a Deus e de realizar algo significativo para Ele aqui na Terra. No entanto, com a entrada do pecado, nós desviamos desse caminho e nos afastamos do que Deus havia planejado para nós. Então o chamado é quando Deus grita para que nós voltamos para a posição original. Em Gênesis 3, quando Deus vai visitar o homem no jardim, logo após o pecado, o homem está pela primeira vez fora de posição, fora do lugar onde deveria estar. Por que Deus teve que chamar Adão? A primeira menção de chamado na Bíblia, porque Adão estava fora de posição. Quando que nós entendemos nosso chamado? Quando nós entendemos que estamos fora de posição e fomos devolvidos ao lugar correto. E como que nós chamamos isso? Sacerdócio. É estar novamente diante de Deus, como Deus gostaria que nós estivéssemos. Ainda sobre chamado, eu gosto de falar que o chamado ele vai revelar para você o trajeto, o mapa ou a planta daquilo que você vai construir com Deus. Quando nos apresentamos diante de Deus, Ele já possui algumas coisas preparadas para nós. Mesmo que ainda não compreendemos completamente nosso propósito, mesmo que tenhamos apenas um vislumbre dele, já somos capazes de enxergar algumas coisas, que é o que a gente chama de sacerdócio de todos os santos, ou chamado universal, quando a Bíblia fala assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ela não precisa saber ou não precisa estar falando sobre o seu propósito individual. Há um propósito coletivo, há um chamado coletivo. E eu te encorajo a começar por aí. De repente você ainda não sabe o seu propósito. Você ainda não entendeu exatamente o chamado de Deus para você, mas algumas coisas são universais e você pode começar por aí. Ao desenvolver o seu chamado, você terá um parceiro fundamental em sua jornada, o Espírito Santo. Ele está presente para estabelecer um relacionamento conosco e nos auxiliar nesse processo. Jesus disse que quando ele subisse, ele enviaria para nós o Espírito Santo. Nós entendemos que ele é quem? Ele é nosso guia, o nosso GPS. É aquele que nos pega pela mão e nos conduz. Quanto maior nosso sacerdócio diante de Deus, quanto melhor nosso tempo e afinidade com Ele, o Espírito Santo cada vez mais vai tomar o controle da nossa vida, vai nos guiar, vai nos conduzir e vai nos fazer acertar, vai nos fazer seguir o caminho que Ele deseja para nós. Parte do chamado é quando você, porventura, por um tropeço, se desvia do caminho onde deveria estar. Por isso que eu gosto de citar o Espírito Santo como um GPS. Sabe quando você está andando por um lugar, você entra na rua errada, o GPS fala, recalculando rota. Então, o Espírito Santo vai recalcular a rota, ele vai te devolver o mais rápido possível para esse caminho, e o quanto antes você ouvir a voz dele, melhor. É isso que aconteceu com Adão, ele estava fora do caminho, então quando Deus chama Adão, ele chama Adão de volta para o caminho. Ou então na história de Jonas, onde ele foi engolido pelo grande peixe. Quando Jonas não quer ir para um lugar, Deus causa um problema no barco. Ele é jogado para fora do barco, engolido por um peixe e devolvido exatamente na praia onde ele deveria estar. Isso é chamado, quando Deus te chama de volta para aquilo que Ele está fazendo, mesmo durante a sua caminhada. Vocação. Muita gente confunde ou usa a vocação como sendo chamado e chamado como vocação, mas uma vez não tem certo e errado. Escolhi chamar a vocação de dons e talentos, aquilo que você já carrega com você. Se você procurar no dicionário, você vai encontrar essa definição. Vocação é ação, o efeito de chamar, de invocar, de dominar-se. Vocação é também dons e talentos. Sabe você saber que vocação vem do verbo latim vocare. Vocar significa realmente chamar. Então qual a diferença de vocação e do chamado? A diferença é que o chamado é te devolver para o caminho ou te colocar onde Deus queria. E a vocação é o processo como Deus faz isso. Porque quando Deus te chama da eternidade passada para te colocar aqui, Ele te quer. Quando Deus vai criar as coisas, Ele fala e disse Deus: haja luz e houve luz. Então quando Deus chama você, quando Ele faz essa menção vocária da sua vida, Ele está preenchendo você com aquilo que você precisa, que são os teus dons, os seus talentos para cumprir o chamado, para cumprir o propósito, aquilo pelo qual você foi designado por Ele. Missão. Missão é a parte do propósito, onde você está agora, aquele que você conseguiu ver do seu propósito,
Você precisa de duas coisas. Você precisa planejar e você precisa de recursos para chegar lá. E isso eu chamo de missão. Quando você traça o seu caminho, a sua rota, até o ponto que você está enxergando, para você cumprir sua missão, você vai precisar de recursos e vai precisar de planejamento. Processo é a maneira como Deus vai nos fortalecer, nos dar mais ferramentas e mais recursos para as próximas paradas da nossa jornada. Se a gente fizer uma comparação com a vocação que são os dons, imagina só uma pessoa, por exemplo, o Neymar. O Neymar é um cara com dom, com talento nato para jogar futebol, né? Só que se ele não for treinar todos os dias, ele jamais conquistaria os resultados que ele teve. O processo entre o dom dele e as suas conquistas se chama treino. Então no seu caminho você vai precisar de algumas ferramentas. Alguns dons já vêm com você, mas outros vão ser definidos pelos processos. Eles vão te afiar, vão te afinar, vão te fazer chegar onde Deus quer te levar. Agora eu vou te explicar com exemplos tudo aquilo que compõe o propósito de vida, para ficar mais fácil de você entender e aplicar na sua vida. O que é propósito? Imagine um caminho muito longe, onde você não consegue ver o fim. E esse caminho é o desejo de Deus para nós. Esse caminho vai representar o nosso propósito. O que é visão? Visão é a parte da estrada que eu já consigo ver. Então, se eu estou no início da estrada, começando a minha caminhada, eu vou olhar para frente e vou conseguir ver até um certo ponto. E você vai perceber ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada, dependendo do caminho que você trilhar, que cada vez você vai ver melhor. E pode acontecer que no caminho, em alguns momentos da sua vida, vai ficando um pouco mais turva. Às vezes, você está na estrada indo para um lugar e se depara com uma curva, tem um buraco, tem uma dificuldade, ou você vai passar por situações que não vai ver tão longe quanto você deveria, ou até mesmo quanto você gostaria. Isso não tem problema. O importante é você saber o que é visão para aquele momento. Visão nada mais é do que a parte do caminho que você já enxerga. O que é chamado? Chamado é o grito de Deus para você caminhar na estrada. Deus está chamando você para se aproximar dele, para se encontrar com ele e fazer aquilo que ele está fazendo. Ele te convida a cumprir o propósito para o qual você foi criado. O chamado é um convite divino à pessoa. Em determinado ponto, ao longo da jornada que você escolheu percorrer, quando ocorrerem tropeços, quedas ou desvios, é o chamado de Deus para você retornar ao caminho mais adequado, para encontrar o melhor caminho novamente. O que é vocação? Vocação é como uma bagagem, uma mochila de ferramentas e equipamentos que você trouxe ao nascer, contendo o que é necessário para cumprir certas missões no mundo. Durante sua jornada, você notará que algumas coisas fluirão naturalmente para você, pois você já trouxe as ferramentas necessárias em sua mochila. No entanto, outras coisas podem ser desafiadoras, mas você irá desenvolver habilidades ao longo do caminho. Portanto, a vocação é o que você já carrega consigo na sua bagagem, pronto para embarcar nessa jornada e trilhar esse caminho. O que é missão? Missão surge a partir da sua visão. Quando você chega na estrada, observa o caminho já à frente, visualizando até onde é capaz de chegar. A missão é estabelecer o ponto de partida, o ponto de chegada e determinar como você irá realizar essa jornada. Não é só isso, mas saber qual é o plano para alcançar seu destino e quais recursos necessários para chegar lá. Essa é a sua missão, a missão que você carrega a cada etapa quando estiver caminhando. O que são processos? Os processos são checkpoints obrigatórios, são lugares de passagens, são lugares onde você vai encontrar ferramentas necessárias para algumas situações, onde você vai poder afiar os dons e os talentos, as ferramentas que você já tem. São missões secundárias, muitas vezes mais obrigatórias. Então, dentro da sua jornada cristã, dentro da sua jornada de propósito, do seu chamado para a caminhada, você vai precisar fazer algumas missões secundárias. Você vai precisar fazer alguns checkpoints. Tudo isso para ampliar o número de ferramentas que você já tem e para afiar as ferramentas que você já carrega. Então esse é o caminho do propósito. A falta de propósito pode levar uma pessoa a sentir-se perdida, sem direção ou objetivo na vida. Isso pode levar a sentimento de desesperança, falta de motivação, insatisfação e descontentamento. Quando uma pessoa não tem um propósito claro em sua vida, ela pode se sentir sem rumo e incapaz de fazer escolhas significativas ou decisões importantes. Isso pode resultar em procrastinação, indecisão e falta de ação. A falta de propósito também pode afetar negativamente a autoestima e a confiança de uma pessoa,
pois ela pode se sentir incapaz de realizar algo significativo ou importante em sua vida. Além disso, a falta de propósito pode levar a problemas emocionais, como ansiedade, depressão e estresse, pois a pessoa pode se sentir desorientada e desmotivada em relação ao seu futuro. Por fim, a falta de propósito pode levar a uma sensação de vazio ou falta de sentido na vida, o que pode ter consequências negativas para a saúde mental e emocional da pessoa. Aí eu te pergunto, você já encontrou o seu propósito de vida? Se ainda não, comece a buscá-lo e se prepare para começar uma nova vida, uma vida com significado, em que cada ação sua terá uma forte motivação e um sentido poderoso. Com toda certeza, você deve estar confuso, cheio de dúvidas e não sabe por onde começar para encontrar o propósito de vida. Acontece que é muito difícil explicar com detalhes e com passo a passo em um só vídeo, mas saiba que você não precisa passar por essa jornada sozinho. Eu fiz um outro vídeo que vai te ajudar muito. Basta você clicar no link da descrição para você assistir. Vou te fornecer a perspectiva e a orientação do que você precisa para trabalhar, para viver uma vida mais significativa. Descobrir o propósito de vida é uma jornada emocionante e transformadora que pode levar você a novos patamares de realização e satisfação pessoal. Quando você identifica seu propósito de vida, você ganha clareza e direção em relação às suas escolhas e ações e começa a viver uma vida mais significativa e autêntica. Seu propósito de vida é a missão que você foi destinado a cumprir nessa vida, algo que é único e especial para você. Quando você descobre esse propósito, você se conecta com o seu verdadeiro eu e encontra a motivação necessária para superar os desafios e perseguir seus sonhos com determinação e coragem. Não importa em que fase da vida você esteja, descobrir seu propósito de vida pode trazer um novo sentido e significado à sua existência. É um caminho para encontrar sua verdadeira paixão e talentos. É usá-los para fazer diferença no mundo ao seu redor. Não perca a oportunidade de descobrir como viver uma vida com propósito. O link está na descrição. Vá e assista o vídeo agora. O meu nome é Handel Sodré. Eu vou embora, mas logo estarei de volta, trazendo mais vídeo para você. Deixa o teu like e se inscreva no canal. Um forte abraço e até já! Uma pessoa sem propósito é uma pessoa perdida, uma pessoa parada, inquieta, insegura. Uma pessoa sem propósito, de fato, não tem uma vida feliz. De fato, é uma pessoa que não tem pulso firme, não enxerga a vida no modo preto e branco. Quando a pessoa descobre o propósito de vida, tudo fica mais claro, tudo fica mais nítido. Coloque nitidez na sua vida, coloque brilho na sua vida, coloque cor na sua vida. Encontre o teu propósito de vida. É a melhor coisa que você pode fazer. Um forte abraço e até já!